Tem que ser real, né? Não quer entrar, às vezes a pessoa não quer entrar em choque, não quer, quer agradar todo mundo. Esse negócio não dá, não. Mas tem que ser verdadeiro. E a sua poesia é de combate mesmo? É de combate, é porque deve. Eu quero falar o que eu acho que eu quero. Eu acho que deve ser falado. É questão de liberdade. A política social. Essa sim, essa daí a gente abraçou e é para valer mesmo. Porque, mas eu dou a vida por isso. Dou a vida, a própria vida por isso. Protesto. Mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras, europeus, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis. Invisíveis, mas existentes, nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós, que corre nas minhas veias, são gritos de rebeldia. Um dia talvez alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens? Sou eu aquele que, sendo homem, foi vendido pelos homens em leilões, em praça pública, que foi vendido ou trocado com um instrumento qualquer? Sou eu aquele que plantou os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue? Aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país? O que sofrera mil torturas? O que chorara inutilmente? O que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada? Mas hoje grito, não é pelo que já se passou. O que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu, o enganado no passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas, por isso a nação é triste. É muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo.
Um dia jogaram-me de repente como bagaço de cana, como palha de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas da Rua do Desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita, eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo, piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa, os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal, quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido. Basta de humilhações, minha alma já está cansada. Eu quero o sol, que é de todos. Quero a vida, que é de todos. Eu alcanço tudo o que eu quero. Eu gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar. Seu Carlos, a gente queria escutar um pouquinho o senhor falando, né? Do momento que o senhor fez esse poema. O senhor fez esse poema em 56. Foi em 56, realmente. Eu me encontrava no município de Marília, eu lecionava numa escola que ficava num núcleo japonês, lá em Marília. E eu estava um tanto triste, não sei por que razão, e pensei, eu vou escrever um poema em que eu fale sobre a situação do negro difícil, sobre os problemas do povo negro nesta terra brasileira. E comecei a escrever. Mas eu não escrevi tudo de uma vez só, não. Eu escrevi uma parte e depois parei, fiquei mais ou menos 10 dias inativo e voltei a escrever, terminei. E guardei em casa. E numa ocasião tive que ir a São Paulo, e eu tinha muitos amigos na Associação Cultural do Negro, e chegando lá mostrei para um amigo chamado Freitas, e ele achou muito bonito. E eu falei para ele, não falar nada para ninguém não. Que nada, a mesma coisa, foi como se eu dissesse a ele, pode publicar para todo mundo. Ele falou já, nossa, o Carlos Assunção fez um poema aqui que é uma coisa que a gente gostaria de dizer, mas tem que ver que coisa linda. Todo mundo se interessou e quis ouvir, e eu falei o poema. Daí para frente falei o poema muitas vezes, em muitas situações, em muitos lugares, inclusive em teatro. É interessante. E lá era todo mundo mais ou menos da esquerda, sabe? E até do PCzão, o Partido Comunista Brasileiro, que naquela época não podia se reunir assim facilmente, não. Era vigiado. E eu tinha um amigo lá, um professor de inglês, chamado professor Israel. Ele falou, cara, você vai falar lá um dia o poema, lá em nossa reunião? Eu disse que para ele que iria sim, e fui. O povo lá gostou também. E eu sei que eu estava falando esse poema sempre em locais assim, onde a maioria das pessoas era de esquerda. Eu nunca fui de esquerda, nem de direita, nem de nada, porque eu não gosto de partido político. Eu acho que os partidos políticos que existem no Brasil não representam a ninguém.
e muito menos ao negro. A primeira vez que o senhor falou esse poema em público foi na Convenção Paulista do Negro? Não, a primeira vez foi lá na Associação Cultural do Negro. Mais tarde eu fui convidado pelo Abdias do Nascimento para participar de um congresso nacional ou internacional do negro, que se deu na Cândido Mendes, na Faculdade Cândido Mendes, em Ipanema, no Rio. E lá eu declamei o poema e foi um sucesso total. O pessoal aplaudiu demais e eu fiquei emocionado, comovido demais. Então, o Aimé Césaire teve contato com o poema Protesto da seguinte forma: houve um congresso mundial do negro em Roma e a Associação Cultural do Negro foi convidada. E o presidente, que aliás era francano, Geraldo Campos de Oliveira, era francano, ele foi representando a associação e levou o poema Protesto e mostrou para o Aimé Césaire. O Aimé Césaire é um dos maiores poetas negros do mundo. E ele gostou, elogiou muito o poema. O Geraldo Campos voltou alegre de lá, falando: não, nós estamos certos. Porque o Geraldo Campos, eles me davam muita oportunidade de eu falar o poema Protesto. Inclusive, numa ocasião nós fizemos lá como é que é o nome daquele bairro lá? Esse é um bairro granfino lá, tem um teatro em São Paulo, esqueci o nome do bairro, já faz quase um século, viu? Não dá para lembrar tudo. Mas foi interessante. Eu fiz a abertura, havia vários números culturais que iam ser realizados lá. E para abrir, foi aberto com o Protesto, com como é que chama? As cortinas fechadas. Eu falei o Protesto. O teatro estava lotado de gente. Olha, isso me impressionou muito. O teatro estava lotado de gente. Eu falei o Protesto. Terminado, o povo ficou de pé e bateu palma. Não parava de bater. Eu ia lá para dentro, para a coxinha que fala, né? Que se fala. Eu ia lá para a coxinha, eu falava: vai lá, volta lá que o povo está batendo palma. Eu voltei umas 5 vezes. E eu não estava preparado para falar outros poemas e também já estava dando a emoção, estava meio desgastado. Falei: ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E o povo batendo palma, coisa de louco. Aí no final, falei: vou repetir o final do poema Protesto. Aí eu falei: mas irmão, ficar sabendo, piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa, os fracos velhos. Falei até o final, palma de novo, e não parava de bater palma. Demorou. E a turma já estava com pressa de realizar a segunda parte, mas o povo... No fim, não sei como é que foi resolvido lá, que o povo parou. Há pouco tempo, um amigo meu veio aqui: ô, cara, sabe, rapaz, você foi citado lá no Senado. Eu falei: milagre, que Senado? Foi sim. Um senador, o Paim, falou seu poema Protesto na tribuna do Senado. Eu falei: olha, milagre, porque lá no Senado e na Câmara Federal, quando se fala em negro, é como se falasse em inferno, em diabo, qualquer coisa assim. Parece que esse pessoal tem memória muito fraca e parece que não está lembrada de que o negro foi quase sozinho construir esse país. O negro ajudou muito na construção desse país e hoje em dia está sendo
relegado a uma situação de precariedade total, quase de invisibilidade. Eu não poderia deixar de falar na tribuna no dia de hoje, porque hoje é 13 de maio. Essa data tem que ser lembrada sempre, senhor presidente. Como fazemos todos os anos, para não deixar que a história seja apagada. Lembrar a abolição é não esquecer a tragédia da escravidão, que eu quero só que considere por lido o registro do poeta Carlos de Assumpção. Senhor presidente, num dos seus poemas, leio aqui o protesto, ele diz: mesmo que me voltem as costas, as minhas palavras de fogo não pararão. Gritarei sempre: não pararei, não pararei. Senhores, fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras não me convencem. Nada me fará calar. Eu acho que a poesia, ela precisa ser entendida. Eu acho que ela tem que se comunicar com o povo, de um modo geral. É por isso que eu faço poesia engajada, a poesia engajada, que é mal vista pelos puristas, né? Pelos poetas que costumam fazer poesias herméticas, fechadas, com metáforas difíceis de ser decifradas. Não. Se a gente fosse fazer isso, olha, a poesia já tem uma linguagem difícil. Aí eu acho que não ia se comunicar com o povo em geral, só com os iniciados, aqueles que já estão dentro da poesia. Olha, tem poesia que eu não consigo entender, e eu gosto tanto de poesia, talvez, não sei o que é, vai ver que falta de ler mais, né? Talvez. Mas eu prefiro a poesia engajada. Eu acho que a poesia pode ser uma arma. Acho que a poesia tem que trabalhar para atingirmos um mundo melhor. A poesia tem que conduzir, abrir os olhos das pessoas, provocar, nos vida. Então, quando eu escrevi em São Paulo, havia alguns poetas, mesmo nos cadernos negros, que eles achavam que a poesia não podia ser assim, tão aberta, tão fácil de ser entendida. Parece para mim que é mais a complicação. E muita gente falava que o meu poema Protesto, por exemplo, que esse poema é grandiloquente. Eles costumavam dizer isso. Poema grandiloquente, o poema não pode ser assim. Tinha alguns que professavam isso. Só que tem uma coisa, eu dava mais ibope, eu dava muito mais ibope que eles todos. Não é? É porque eu conseguia chegar mais perto das pessoas. Porque a minha poesia sempre foi muito aberta, poesia simples, muito ligada à cultura popular. Isso é muito importante. É muito importante, porque liga o poeta mais diretamente ao povo. Eu não sei se eu estou dizendo bobagem, mas eu penso assim. Eu penso assim. E faço assim também. É interessante. Uma certa ocasião, uns moços que frequentavam a igreja do Rosário dos Homens Pretos, lá em São Paulo, Largo do Paissandu, resolveram fazer uma homenagem à Mãe Preta. E lá na praça Paissandu existe um monumento à Mãe Preta, sabe? E resolveram convidar o Gás era o presidente na época, para estar presente, prestigiar o evento, sabe? E o cerimonial da presidência pediu
Eu queria saber o que ia acontecer, o que ia ser dito lá, o que iam falar, tudo mais. E aí a turma mandou um relatório lá para eles. Eles leram e estava incluído lá protesto, declamação do poema protesto. Aí eles quiseram saber o que dizia esse poema protesto. Que mandasse o poema que eles precisavam ver, saber de tudo o que ia acontecer. E mandaram, a resposta foi o Geisel e falou assim que se esse poema for declamado nesse evento, ele não vai. Ele não pode ir, que ele não está para ouvir essas coisas, não. E o pessoal resolveu cancelar a declamação do protesto. Não, eu fiquei sabendo, no dia que eu visitei a moça que iria declamar, ela me falou, nossa, eu fiquei horrorizada com esse pessoal da ditadura, o Geisel, o Médici, essa turma aí. E aí ela contou o caso do Geisel, esse caso aí. Interessante. Para ver, é interessante. Eu não sei, o poema protesto, ele não fala nada que não seja verdadeiro. Mas aqui no Brasil, há quem diga que não existe racismo, que aqui todo mundo é igual. Isso daí, e o protesto quer revelar o contrário. Tem umas coisas interessantes, e às vezes eu fico surpreso que esse poema, acho que alguém ditou para mim, acho que alguém lá, os orixás, que me mandaram, viu? Aquela parte que diz assim, que os meus ancestrais vieram conversar comigo, aquilo lá parece que eu já vi, aquela parte, sabe? E muita gente, principalmente o pessoal espírita, o pessoal de candomblé, o pessoal de Umbanda, falou, será que não tem qualquer relacionamento com isso aí tudo? Eu acho que tem, sim. Que fala assim, os ancestrais reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, mas existem. Então, essa parte aí é uma parte mística, né? E parece que eu vi isso, mas não sei se é na minha casa, porque a casa em que eu fui criado, eu não nasci nela, mas naquele tempo não tinha esse negócio de parto no hospital, não. Era em casa mesmo, sabe? E os meus irmãos todos nasceram em casa, eu que ia chamar a parteira, sabe? E a casa onde eu fui criado, lá em Tietê, ela era dos meus bisavós. Lá do tempo da escravidão, não sei como, porque o meu avô materno, aquele que eu lhe disse, ele não foi escravo não, mas ele viveu na época da escravidão. Mas os outros, o avô dele foi escravo, bisavô, Nossa Senhora, e todo mundo vindo da África. E a nossa casa, eu não sei como foi, que se formou lá. Eu fiquei sabendo de uns tios meus que moraram lá. Inclusive havia uma índiazinha, que eu tenho uma leve lembrança dela, sabe? A turma punha ela numa bacia grandona, naquele tempo usava aquelas bacias enormes, e punha ela no sol, assim como estou aqui eu agora, para ela tomar um pouquinho de sol. A indiazinha, ela era qualquer coisa lá, mas eu não me lembro direito. Então a nossa casa, até minhas sobrinhas netas, sabe? Minhas sobrinhas netas, elas falam assim, de vez em quando nós vamos assistir filme lá na casa da avó dela, né? Porque lá o clima é todo especial. De vez em quando a gente ouve tossida, ouve arrastar, mesa, essas coisas aí. Até eu não posso falar muito sobre isso, porque de vez em quando eu levo o pessoal daqui da Franca para ficar lá, sabe? É capaz de ficar com medo e não querer ir mais. Mas lá tem coisa, viu? Tem coisa que vem lá no tempo da escravidão. E todas essas coisas estão aí dentro do poema protesto.
Por isso que eu ponho um protesto. Tem hora que eu penso que eles me jogaram do céu de lá. Caiu nos meus braços, assim. Caiu como um céu, assim. Meus avós. Os meus avós foram fortes. Foram fortes os meus avós. Orgulho-me dos meus avós que outrora carregaram sobre as costas a cruz da escravidão. Orgulho-me dos meus avós que outrora trabalharam sozinhos para que esse país se tornasse tão grande como hoje é. Os meus avós foram fortes os meus avós. Este país, meus irmãos, é fruto das sementes de sacrifício que os meus avós plantaram no solo do passado. Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. Os meus avós foram bravos os meus avós. Embora não conhecessem a nova terra, a que tinham sido transportados, acorrentados como se fossem feras nos sinistros navios negreiros, embora ainda não conhecessem a nova terra, os meus avós fugiam das fazendas, cidades, bandeiras e minas e se embrenhavam nas florestas, perseguidos por cães e capitães do mar. Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. E a história dos que, desesperados, se atiravam dos navios no abismo do oceano e eram acalentados por Iemanjá. E a história dos que, enlouquecidos, gritavam em vão, chamando a Mãe África, saudosos da África, ansiosos por estreitar de novo nos braços a velha Mãe África. E a história dos que morriam de banho, dos que se suicidavam, dos que recusavam qualquer alimento, embora ameaçados por troncos e chicotes, não se alimentavam e acabavam morrendo, encontrando na morte, afinal, a porta da liberdade. E as fugas em massa planejadas na noite das senzalas, e os feitores mortos nos reinos, e os senhores mortos nas casas grandes e nas tocaias das estradas. Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. Meus avós foram bravos os meus avós. Não me venham dizer que os meus avós se submeteram facilmente à escravidão. Não me venham dizer que os meus avós foram escravos submissos. Por favor, não me venham dizer. Eu não aceito mentiras.
cortarei com a espada dos meus versos a cabeça de todas as mentiras mal intencionadas com que pretende humilhar-me, destruir o meu orgulho, falseando a história dos meus avós. Meus avós foram bravos os meus avós. Apesar dos castigos públicos, por exemplo, apesar de flagelados na carne e na alma, apesar de divididos e oprimidos pelo regime aviltante, apesar de todas as crueldades sofridas, os meus avós nunca se submeteram à escravidão. Há muitas histórias sobre os meus avós, que a história não faz questão de contar. Os meus avós foram fortes, foram fortes, os meus avós. A quem ainda duvide, aponto, entre outras epopeias, a epopeia dos Palmares, cujos quilombolas, chefiados pelo herói negro Zumbi, acuados pelos inimigos, muito mais bem armados e muito mais numerosos, esgotadas todas as forças, apagadas as esperanças, despenham-se da Serra da Barriga, preferindo a morte gloriosa à infame vida de escravos. A quem ainda duvide, aponto a revolta dos malês, quando os batacotôs, tambores guerreiros, puseram em pânico a cidade da Bahia. Aponto o quilombo de Jabaquara, outro exemplo de bravura dos meus avós. A quem duvide, aponto as sociedades negras secretas que angariavam fundos para comprar a alforria de irmãos escravizados. Há muitas histórias sobre os meus avós, e a história não faz questão de contar. Meus avós foram fortes, foram fortes, os meus avós. Não lembrava desse poema. Realmente, não sei como é que foi escrever isso aí. Rapaz, que coisa, né? É uma maravilha de poema, né, Silvano? Muito obrigado pela lembrança. Eu tinha descuidado, eu acho que eu vou lê-lo e treinar também mais
Porque há muito tempo eu tinha até esquecido esse poema, e não é para se esquecer não, porque aqui há muitas verdades que acho que foram ditadas pelos orixás, porque eu não me vejo com tanta capacidade para escrever uma coisa tão acertada e que provam o racismo enorme que existe nessa terra. Eu acredito piamente que enquanto não se resolver o problema da desigualdade no Brasil, esse país vai só patinar, não vai sair do lugar não. Porque há muita gente sendo relegada ao quinto, oitavo, não sei que plano, e muita gente excluída da vida nacional. E, na sua grande maioria, os negros. Nós somos 54% da população. É uma coisa que deve ser considerada. E eu acho que enquanto não se resolver o problema da desigualdade, de um modo geral, da desigualdade no Brasil, esse país não anda não. Com reforma, sem reforma, reforma trabalhista, reforma fiscal, todo esse negócio aí não vai resolver não. É preciso resolver isso. Lá no Rio, principalmente, vocês são carioca, vem a quantidade de pessoas marginalizadas naquelas favelas, nas periferias. E nas periferias de todas as cidades do Brasil. A gente chega na cidade e parece que não existem essas pessoas, parece que não existem, elas estão distantes de tudo. Distantes fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente, não participam de nada. E isso tem que ser resolvido. Se não for resolvido, o Brasil vai patinar e não vai sair do lugar. Mas o povo, nós temos que ver o povo. O povo quase que total, do povo negro brasileiro, está numa miséria muito grande, está numa situação aflitiva, e isso um dia vai explodir. Vai explodir. Porque ninguém gosta de sofrer. Você gosta? Não gosta. Nem eu também não gosto. Ela também não gosta. Ninguém gosta. Esse negócio de sofrer tem que ter um fim. E vai ter, aqui no Brasil vai ter. Quem mandou matar Marielle? A nossa nova Dandara. Quem mandou matar Marielle? A enviada de Ogum. Quem tem ceifado tantos sonhos? Quem tem coberto todo o país com tantas mortes sem explicação? Quem tem matado tanta gente inocente e culpada? Há no ar silêncio enorme. Não há nenhuma resposta. Será que a justiça dorme ou a justiça está morta? É interessante, meu avô ele era analfabeto. Naquele tempo todo mundo quase era analfabeto, tanto branco como negro. Negro mais ainda, mas os brancos também quase não tinha ninguém. Mas isso não quer dizer que a pessoa analfabeta às vezes é confundida com pessoas que não sabem nada, com pessoas burras, né? Vamos dizer, burras. Mas não, analfabetismo é uma coisa, burrice é outra. E meu avô era uma figura interessante, nós o chamávamos de pai velho. Ele que resolvia todos os problemas da família toda. Era respeitadíssimo por nós. O que ele dizia era lei. Era coisa extraordinária. A gente foi criado dentro disso aí. E eu acho que isso a gente carrega para a vida toda. Para a vida toda. O meu avô era interessante, ele que resolvia tudo. E ele viveu na época da escravidão? Ele viveu na época da escravidão, só que ele foi beneficiado pela lei do ventre livre, que é uma outra coisa também discutível, mas ele não foi escravo, mas os pais dele, quer dizer, meus tataravós, né,
se fala, como é que é? Bisavó. Bisavó. É. Meus bisavós foram, meus bisavós. O quintal era comum, sabe? O quintal das casas. Tinha a nossa casa, quem olha da rua para as casas, do lado esquerdo estava o nós, do lado direito estava ele. E havia até uma porta que comunicava com a casa dele. Ele era viúvo, porque minha bisavó, minha avó materna também, ela morreu com 32 anos. Meu avô até que tinha um dinheirinho assim, que ele sempre foi independente, autônomo, sabe? Mas é interessante ele tirar tudo isso aí do baú, hein? Eu pensei que estava esquecido, não está não. O meu avô, então, como eu estava lhe dizendo, ele era chamado por pai velho, ele que resolvia todos os problemas. Ele era da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra foi uma entidade muito bem organizada, e estava organizada no país todo. Inclusive lá em Tietê tinha representante, tinha núcleo da Frente Negra. E o meu avô fazia parte também, embora ele pertencesse a uma outra associação. Porque tinha a Frente Negra, a Associação Frente Negra e a Associação 13 de Maio. Nós éramos da 13 de Maio. E é interessante outra coisa, a Frente Negra não permitia que os brancos entrassem, não. Sabe por quê? Represália, porque naquela época, até na igreja negro não podia entrar. É coisa incrível, né? Olha, a igreja proibir a entrada de um ser humano. Isso não dá, é incompatível com o pensamento cristão, é incompatível com a vida de Cristo, com o sacrifício de Cristo. É incrível esse negócio. A Frente Negra tinha uma força enorme, não era só no estado de São Paulo, não, no Brasil todo. No Brasil todo. A Frente Negra, se não tivesse sido destruída por Getúlio Vargas com o Estado Novo, a nossa vida, eu acredito piamente, seria outra hoje. E a vida do Brasil também. Porque nós não queremos mal de ninguém, não. Tem gente que tem medo. Pensa que nós queremos vingança por causa da escravidão. Não. O pessoal negro não pensa dessa forma. As comunidades negras não pensam assim, não. Muita gente pensa que se der uma oportunidade aos negros, eles podem se organizar e querer tomar conta disso aqui tudo, porque nós somos maioria, grande maioria da população. Não, nós queremos a integração, nós queremos viver juntos, nós queremos ser felizes. Porque se você não for feliz, eu também não sou. Se eu for infeliz, você também vai ser. 60, 70, daí assim, década de 60, década de 60, 70. As empregadas domésticas nós achamos que elas também tinham que ter direitos trabalhistas, e juntamente com um amigo, o Jorge Prado Teixeira, rapaz aqui de Ribeirão Preto, teve a ideia de a gente unir as empregadas domésticas e reivindicar esse direito trabalhista, essas coisas. Na época nós não tivemos quase nada, muito pelo contrário. As patroas dessas empregadas domésticas, elas nos puseram aquelas que seriam beneficiadas contra a gente, sabe? Falando que a gente era malandro, que não estava querendo pegar o que elas tivessem e elas iam acabar se dando mal. E com isso nós não pudemos fazer nada. Mas ficou a semente. Hoje nós temos aí as empregadas domésticas com direitos, ainda não são direitos totais, mas com alguns direitos, né? E elas mesmas vão acabar de construir tudo isso. Quanto à idade, eu gostaria de falar o seguinte, é interessante. Houve aquela lei do sexagenário, né? Que o escravo que atingisse 60 anos, ele não seria escravo. Eles seriam libertados. Seriam libertados. Mas é interessante que o escravo vivia, a expectativa de vida do escravo era de 35 anos. Olha só, a história
hoje ainda se repete. Vê essa reforma aí. Hoje, para aposentar, vai ser difícil. Com essa nova reforma que a gente está vendo aí, ninguém se aposenta. Ou melhor, só se aposenta depois de morto. É interessante estabelecer uma idade, né? 60 anos, ele seria libertado, mas não viviam até 60 anos, no máximo até 35 anos. Por causa do maltrato, da alimentação, falta de atendimento médico, qualquer coisa assim, que era muito difícil na época. Então eu conheci o Nicolás Guilhem, que ele dizia assim: me matam si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está. Senhores, onde estão os meus tambores? Onde estão meus orixás? Onde o Lorum? Onde o meu modo de viver? Onde as minhas asas negras e belas com que costumava voar? Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está. Senhores, quero de volta os meus tambores. Quero de volta os meus orixás. Quero de volta meu pai o Lorum com seu esplendor sem par. Quero de volta o meu modo de viver. Quero de volta as minhas asas negras e belas com que costumava voar. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está. Séculos de destruição sobre os ombros cansados estou eu a carregar. Confuso, sem norte, sem rumo, de mãos vazias, sem nada, perdido de mim mesmo, aqui neste lado do mar. Um dia, no entanto, senhores, eu hei de me reencontrar. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está. Quando o zumbi voltar com a lança na mão, vai botar para correr esse povo engravatado, arrogante e valentão, que se julga dono exclusivo de tudo aqui, que humilha e discrimina negro, índio e branco pobre. E ainda tem mais, tem muito mais. Quando o zumbi voltar com a lança na mão, vai botar para correr esse povo desonesto e mau, que abusando do poder na maior cara de pau, arromba o cofre da nação e esconde em gavetas secretas, em paraísos fiscais, fortuna incalculável que tanta falta nos faz. Quando o zumbi voltar com a lança na mão, esse povo da justiça de zumbi não escapa não. Não escapa não, não escapa não, não escapa não. Não escapa não, não escapa não, não escapa não. Berimbau anda falando que zumbi é de voltar.
E quando o zumbi chegar, vai botar ordem na casa, vai pôr tudo no lugar, vai dar pão a quem tem fome, cuidar do necessitado, desprezado no país, vai combater a pobreza, fazer o povo feliz, acender a liberdade dentro do peito da pátria, como aqui nunca se viu. Ah, Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berimbau anda falando que zumbi ia de voltar. E quando o zumbi chegar, vai arrebentar a corrente, detonar a porta trancada, vai acabar com o racismo que impede mais da metade da população de andar, de sair da situação desoladora em que está. Ah, Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Meu amigo Berimbau tem falado em toda parte que zumbi é de voltar. Que com zumbi no poder, o país vai caminhar. Zumbi põe ordem na casa, bota tudo no lugar. Eu sou Cado de Assunção, sou irmão de todo mundo é meu irmão. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Vim do Quilombo de Palmares, sou descendente de zumbi. Sou negro cor de fumaça, sou negro cor de uva passa, sou irmão de todo mundo. Todo mundo é meu irmão. Mas o racista não. O racista não. O racista não é meu irmão. O racista não. O racista não é meu irmão. Eu inventei... Eu gosto muito de batuque. Já ouviu falar de batuque de umbigada? Batuque de umbigada na minha terra tem demais. Lá naquela região de Piracicaba, Capivari e Tietê, a minha terra natal, tem esse batuque de umbigado. Aí eu cismei de fazer uma moda. Moda é a música, a parte musical, é a canção, é como se fosse um samba, mas não é samba, é moda. Moda, batuque de umbigada se fala em moda. E eu, então, falo sobre a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, que é mais ou menos assim. Eu não sou cantor, não, mas é assim. A Princesa Isabel passou cheque sem fundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo. A Princesa Isabel passou cheque sem fundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo. A escravidão não acabou, a escravidão continua. Só não vê quem é cego ou tem a cabeça na lua. Só não vê quem é cego ou tem a cabeça na lua. A Princesa Isabel passa um cheque sem fundo. A Princesa Isabel passa o cheque sem fundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo. O meu avô, ele costumava, à noite, fazer uma fogueirinha no chão e nós, os netos, nós morávamos ali encostados e tinha os meus primos também que moravam à distância dos 3 quarteirões para frente, vinham lá e nós íamos e ficar todos em volta da fogueirinha e ele contava as coisas da escravidão, contava muitas coisas e é interessante que a gente não esquece nunca. Eu acho que foi a nossa escolinha, viu? Aprendemos muita coisa com ele. E nós sempre acreditamos nele porque era um homem reto, um homem correto. Não era de mentiras, não. E ele contava que a escravidão não era essa coisa que muita gente fala. Ah, a escravidão não era tudo isso, não. Vocês são chorões. Vocês são pessoas que não... infinidade de coisas. A escravidão foi uma coisa terrível, terrível, segundo a nossa história. Porque a história dos brancos, mentirosa.
que às vezes dão importância a coisa que não tem importância, e aquilo que tem realmente importância não dão relevo nenhum. Por exemplo, o branco racista, ele gosta de falar assim: os negros vieram no navio negreiro, sofreram, nossa, um tirava no outro, e chicotada daqui, chicotada de lá, chegaram aqui também, era aquela coisa. Só falam nisso, e não falam nos atos de insubmissão. Isso que é importante. A nossa história pende para um lado só. Ela é injusta, ela é mentirosa, levando em conta esses acontecimentos que existem. Eu não fiz nenhum curso de história, mas sempre gostei de ler e também ouvi muitas histórias que o meu avô contava. Ele disse que lá na região Tietê tinha um escravo que o senhor de terra, o senhor de escravo, mandou chicoteá-lo. Ele não sentia dor. É o meu avô que contava. A gente criança, né? A gente ouvia aquilo lá, uma coisa miraculosa. E sabe quem é que sofria? A Sinhá. Batia nele aqui e a Sinhá gritava lá: o que está acontecendo aqui? Ele falava, disse que meu avô que contava. Ele falou assim: pode bater em mim, mas quem sofre é lá. Aí eles acabaram não batendo mais nesses escravos. O meu avô, nós éramos, o quintal era contíguo, assim, um quintal único, e a gente passava da casa da gente, tinha a porta por dentro, e pelo quintalzinho a gente ia à cozinha do meu avô. Ele sempre fazia uma fogueirinha à noite, e ali ele fazia chá, ele fazia chá de limão bravo, é um tipo de limão, limão bravo. Tem um lugar que fala limão bravo, outro fala limão bugre. Ele fazia chá e dava pra gente, sabe? Mas isso no fim da noitada. E durante o momento que nós ficávamos lá, meus irmãos, meus primos, ouvindo as histórias que o meu avô contava da época da escravidão, contava muita coisa. Até tem um caso interessante. O meu irmão, eu tenho 92 anos, meu irmão abaixo de mim tem 90. Um dia ele brigou com a professora. Naquele tempo, questionar a professora era uma falta grave. O meu irmão falou para a professora assim: não é assim não. Ela falando sobre a escravidão, sabe? Daquela maneira que muitos brancos têm. Não todos, não. Mas muitos brancos têm uma maneira de abordar o assunto da escravidão de uma maneira muito pejorativa, de uma maneira que deprime a gente. Então meu irmão falou assim para ela: não é isso, não aconteceu assim não. Meu avô falou que foi assim, assado. Aí a professora ficou brava com ele, mandou para a diretoria conversar com o diretor mandou para casa, queriam expulsá-lo da escola. Olha só, deu um trabalho, tem que ver. Aí a professora perguntou: quem é que ensinou isso para você? Ele: meu avô. Quem é seu avô? Cirilo Carroceiro. É aquele negro analfabeto? Ele falou: ele é analfabeto, sim. A senhora está falando o que a senhora leu nos livros. E meu avô conta o que ele viu. E ela ficou: nossa senhora. Mas era muito interessante. Muita coisa que nós aprendemos, não só eu, meus irmãos, meus primos, até os adultos também iam lá ouvir o meu avô contar história. Uma das histórias que ele me contou que me deixou estarrecido. Um negócio é o seguinte: os escravos eram obrigados a se confessarem uma vez por mês, em certas fazendas, sabe? E
após a confissão, o padre dava um papelzinho escrito ali, era um bilhete, né? Para o escravo entregar para o senhor, para o fazendeiro, o senhor dono de terra, para comprovar que ele tinha se confessado. E é interessante que o senhor de escravos lia o bilhete e ia separando. Lia um, você fica para cá. Lia outro, você fica para lá. E dividia as turmas. Depois, uma turma levava, era castigo, chicotada, tronco, essas coisas. Porque, segundo meu avô, os padres contavam, por exemplo, tinha alguns escravos que confessavam: eu pensei em matar o senhor de gente, que ele é muito mau. Outro, eu roubei uma galinha. Outro contava que tinha vontade de botar fogo na casa grande da fazenda. E os padres revelaram tudo isso para os senhores de engenho, donos de fazenda, uma coisa horrível. E é interessante que hoje eu ouço dizer que a confissão é inviolável. É fogo, viu? Não é mole, não. Tem outro caso que ele contava, esse é interessante. Diz que havia numa fazenda um escravo que de vez em quando é muito rebelde. Porque muita gente pensa que escravo, que os escravos eram muito submissos, que os escravos eram bonzinhos, aceitavam a escravidão até sorrindo. Mentira! Mentira, meu avô contava tudo, falava que isso não existia, não. Tinha que ter uma fiscalização muito forte para controlar os escravos na fazenda e no trabalho. Não era um relacionamento cordial, não. Que cordialidade, não. Havia muita maldade, muita crueldade e havia muita revolta, muita revolta. Meu avô conta que às vezes eles planejavam fuga dessas coisas, às vezes não faziam, porque não conheciam a terra direito, não conheciam as florestas, nada. E quando fugia era ajudado pelos índios. É interessante, os índios que também foram escravizados no início da escravidão, eles quiseram escravizar os índios, mas não deu certo. Não deu certo, ele preferiu trazer negro da África. O negro que vinha da África não conheciam quase nada da nossa topografia, das nossas florestas. Então, eles tinham medo de sair da fazenda e se perder, ser pego por bichos, onça, essas coisas. Mas os índios sempre colaboraram com os negros. Eu fui a Serra da Barriga, fui a Maceió, de Maceió eu fui até a Serra da Barriga, fui lá onde se deu o quilombo de Palmares, subi a serra lá, vi lá em cima. O que deu para perceber lá em cima é que a ajuda dos índios, a colaboração dos índios e de brancos pobres também que se refugiavam, porque muita gente pensa que quilombo é coisa só de negro, é bobeira. Nossa Senhora, é preciso reformular o ensino da cultura, o ensino da cultura negra no Brasil, viu? Precisa reformular, falar menos mentira, falar mais verdade, né? Porque aprender coisas que não são verdadeiras, pra quê? Bobeira. Mas eu acho que isso aí deve ter ser uma maneira de controlar a população negra brasileira, de fazer com que a sua autoestima caia lá não sei onde. É terrível. Mas lá no local, lá em cima da serra, onde se deu, é a capital do quilombo de Palmares, que se chamava Macacos. Esse local lá, a gente vê a colaboração indígena e a colaboração de brancos pobres também, a gente percebe lá.
É um lugar que todo brasileiro devia ir ver lá para conhecer melhor o que foi a escravidão, o que foi o sonho de liberdade. Nossa, quem é que não gosta de liberdade? Ninguém gosta de ficar preso, não. Cavalo dos Ancestrais, para a poetisa Isabel Hirata. Minhas irmãs, meus irmãos, os ancestrais fazem de mim seu instrumento. Minha voz não é minha, é voz dos ancestrais. Meus gestos não são meus, são gestos dos ancestrais. A despeito de minha fragilidade, os ancestrais fazem de mim seu instrumento, me fazem portador de sua mensagem. Eles é que me mandam falar sobre Mãe África violentada. Eles é que me mandam falar sobre tanto sangue derramado na travessia, sobre tanto sangue derramado nas fazendas, sobre tanto sangue derramado nas cidades, sobre tanto sangue derramado nas lutas pela sua própria libertação e defesa desta terra. Eles é que me mandam falar sobre milhares e milhares de homens negros assassinados nas fazendas, nos quilombos, nas insurreições urbanas. Apesar de eu ser tão limitado, os ancestrais fazem de mim seu instrumento, me fazem portador de sua mensagem. Meus irmãos, minhas irmãs, esperam tanto de nós, os ancestrais, principalmente que sejamos dignos, que sejamos dignos de tanto sangue derramado, principalmente que sejamos dignos, que não nos curvemos, que não nos entreguemos, que continuemos a marcha da liberdade, que ergamos novos quilombos sob o signo do amor e da fraternidade, para que germine, para que floresça, para que frutifique cada vez mais tanto sacrifício, tanto sangue derramado. Meu pai era mais uma figura importantíssima. Ele era analfabeto. Minha mãe sabia ler muito bem. Interessante. O meu avô era analfabeto também. Meus tios, todos analfabetos, porque eu sou de 1927, e naquele tempo havia poucas escolas e pouca possibilidade também de se estudar. Mas, apesar de tudo, o meu pai era uma figura importantíssima. Eu acho que ele foi muito importante na minha formação pessoal e dos meus irmãos e tudo mais. Ele era um exímio contador de história. Ele contava história, a gente não... muito melhor do que ver televisão, do que ver cinema. Era uma coisa maravilhosa. No português
arrevesado, português mal construído, mas as histórias que ele contava eram lindas. E isso desenvolveu a nossa memória, desenvolveu a imaginação. E muito bom. Era um homem muito bom. Ele tinha a mania de falar assim: ei, para mim qualquer paixão me adverte. Isso aí eu acho muita filosofia. Quer dizer, para a gente ser feliz não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Às vezes tem muita gente que tem milhões e são infelizes. E tem gente que não tem nada e são felizes. Gostava muito de poesia. Ela também sofreu, foi uma grande influência para mim, sabe? Porque ela pegava meninos lá da Sociedade 13 de Maio, de Tietê, antigamente havia festividade, a lei do ventre livre, faziam festa, a lei do sexagenário, 13 de maio, e ela ensaiava meninos filhos dos membros da Sociedade 13 de Maio, e para essas festas, sabe? Então era uma coisa, e a gente estava sempre em contato com poesia. Ela gostava de poesia, ensaiava os meninos lá em casa, na nossa casa lá em Tietê. Ela gostava de poesia, sempre gostou. Ela queria ser professora, coitada, mas não foi possível. A situação não permitiu. Ela trabalhava, lavava a roupa para fora, cozinhava. E com o tempo é interessante. Ela fez um curso sobre a Bíblia em Piracicaba, a terra vizinha nossa lá. E depois disso ela se tornou assistente social da igreja. O padre a nomeou assistente social lá. E olha, ela gostava de ler. Gostava de ler. Com ela que eu aprendi a tomar gosto pela leitura. Porque em casa não tinha livro não. Mas ela pegava livro da biblioteca da igreja e levava para casa, ela lia, eu também lia também. Eu achava bom, porque nós não tínhamos condições, a nossa vida era precaríssima. Meus irmãos não gostam que eu fale que nós éramos muito pobres. Mas olha, eu acho interessante falar que a gente era pobre, muito pobre, a gente era zero à esquerda, mas conseguimos alguma coisa através do estudo, do livro. E estamos aqui hoje. Eu sempre gostei de ler poesia e como eu já lhe disse, eu aprendi a gostar de poesia com a minha mãe e eu acho que já tinha propensão. E também tem uma outra coisa que também é muito importante. Lá na minha terra existe o folclore, né, muito forte. Muito forte. Lá nós temos um cururu. Cururu é um desafio de poemas, é um desafio em forma de versos, sabe? É a carreira do ato, as rimas tem que ser tudo em A, falar, cantar, dançar, essas coisas. E nesse desafio ainda tem uma outra coisa, tem que ser fundamentado na Bíblia. E lá naquela região de Tietê, Capivari, Piracicaba, Sorocaba, ainda até hoje há grandes cururueiros, sabe? E a gente às vezes ficava a noite toda ouvindo essas pessoas falarem poesia, que é verdadeira poesia, poesia popular, poesia bonita, sempre assim, de 7 sílabas, redondilha maior, né? Que caracteriza a nossa poesia popular. Mas é uma coisa muito bonita. E com isso também a gente aprende, e tem ritmo, e tem sonoridade, tem tudo. Obrigado, Sr. Carlos, por fazer a participação mais linda da noite. Obrigado, Sr. Carlos.
Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas vermelhas, pretas, amarelas e brancas. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, tambor. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate, que bate, que bate, que evoca a bravura dos nossos avós. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Bate o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores, sem distinção. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. Tem um tambor. Tem um tambor. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis, verdes. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate, que bate, bate. Que bate, que bate, que fala bravura dos nossos avós. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate o toque de reunir todos os irmãos, de todas as cores, dispersos, jogados em senzalas de dor. Tambor que fala de ódio e de amor. Tambor que bate com os curtos e longos, que bate o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores. No quilombo, no quilombo, no quilombo. 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 Tem o tambor, tem o tambor, tem o tambor. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Tem o tambor, tem o tambor, tem o tambor. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Eita! No quilombo, no quilombo, no quilombo. Eita! No quilombo, no quilombo, no quilombo. No quilombo, no quilombo, no quilombo. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Tem o tambor, tem o tambor, tem o tambor. No quilombo, no quilombo, no quilombo. No quilombo, no quilombo, no quilombo. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Obrigado. Branca do Imperador. Branca das Três Colinas. Entre as ondas das colinas corre água, nasce flor. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Cidade abençoada. No quilombo, no quilombo, no quilombo.
quilombo, no quilombo. No quilombo, no quilombo, no quilombo. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Olha o tambor, tem tambor, tem tambor. No quilombo, no quilombo, no quilombo. Obrigado, Marina. Gratidão demais. Obrigada.